É mesmo. Aô, galerinha aí do primeiro B de agricultura, melhor primeiro B de 2024. Aí, estamos aí agora com mais uma aulinha. Agora eu vou falar para vocês sobre o que que eu vou falar? Sobre velocidade escalar média e depois eu fecho com a velocidade escalar instantânea. Aqui tá tendo um tempo bom, o tempo tá nublado aí, tá? Caindo aqui uma garoa, né? Daqui a pouco, o tempo está bom, nós vamos pousar. Esse voo vai demorar uns 40 minutos, beleza? Então vamos que vamos. Vamos começar. Então eu já falei para vocês sobre deslocamento, sobre posição escalar, você viu que tem valor numérico. Deslocamento escalar tem valor numérico, distância percorrida e intervalo de tempo. Agora vamos fechar aqui, tomando como exemplo, tem até uma calculadora aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tomamos como exemplo aí velocidade. Então nós vamos falar da velocidade escalar média e depois da velocidade escalar instantânea. Então vocês podem ficar à vontade para perguntar, beleza? Pergunte o que nem vocês estavam fazendo. Então vamos lá. Tá, velocidade. Qual seria na mente de vocês o conceito de velocidade escalar média? Qual seria o conceito na mente de vocês? Como é que você vai calcular a velocidade escalar média? É isso, minha pergunta. Como é que vocês vão calcular? Delta S sobre delta T? Ah, delta S sobre delta T. Ou seja, você vai dividir sempre o deslocamento escalar, que é o delta S, pelo intervalo de tempo, que é o delta T. Muito bem. Então você pode escrever a velocidade escalar de duas maneiras. Se você já tem o deslocamento e o tempo, você vai colocar só dois números, um em cima e outro embaixo. Agora, se você tem duas posições e dois instantes, né, de tempo, você vai poder abrir a equação e colocar assim, ó. É a posição final menos a inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Portanto, pessoal, a velocidade escalar média de um móvel pode ser determinada pelo quociente da variação da sua posição escalar ΔS pelo intervalo de tempo ΔT considerado. Certo? Então, esse é o conceito de velocidade escalar média, que é dividido a variação da posição do móvel pelo intervalo de tempo decorrido. Então, isso é velocidade escalar média. Ficou claro para vocês? O que é velocidade escalar média? Só ajeitar um Sim. negocinho. Como tá ao vivo, essa Sim. fera aí, meu. Ó que bonitinho. Pronto. Aí, maravilha, salvei. E agora eu retorno. Então vamos lá. Vamos pegar como exemplo. Para vocês poderem entender, primeiramente, sempre tem que ter o exemplo. Lembra que eu falei agorinha? São Miguel para Alvorada? Certo? Aproximadamente quantos quilômetros? Que eu falei? 67, eu acho. 67 74. quilômetros. 67, o professor falou aproximadamente, que eu pesquisei no Google Maps, tá aqui no GPS, tá vendo? Vamos lá. Então, 67, aproximadamente. Quanto tempo vocês acham que a gente vai de carro? Lembra que o carro é um ponto material, né? Tá? Tô falando carro, que a maioria vai de carro. Quanto vocês acham? Quantos minutos vocês acham que a Uma gente... hora. Uma hora? Uma hora. Uma hora. Ótimo. Uma hora e Tá, 15. tá, beleza. Vamos primeiro pegar o que a Gabriela falou, que é a assessora lá, assessora de comunicação minha. Vamos lá. Vamos lá. Então, Gabriela, se eu pego 67 quilômetros e divido por uma hora, vai dar quantos? 67. Vai dar 67 quilômetros por Hora. hora. Tá vendo? Então, essa é a velocidade escalar média. Agora, alguém falou em minutos. Quantos minutos? Em minutos. 1h15, mais ou menos, nós gasta. Tá, 1h15. Então, 1h15. Então, quantos minutos dá 1h15? Quantos minutos? 75. 75. Então, eu vou pegar 67 quilômetros e dividir por 75 minutos. Olha quanto que deu. Deu aproximadamente 0,89 quilômetros por... Minuto. Isso. Quilômetros por minuto. Então, se eu quero passar para quilômetros por hora, como é que eu vou ter que fazer? Multiplicar por 60. Isso, garoto. Vai dar... Olha só, que legal. Deu 53,6 quilômetros por hora. Tá vendo que interessante? Muito bem. Aí vocês viram? Fala, Ana Luísa. Você levantou a mão. Pode perguntar. Não, professor, foi sem querer. Ah, tá. De boa. Tranquila.
Queda tranquilo. Olha lá, então velocidade escalar média vai ser o quê? Sempre o deslocamento pelo tempo. É uma coisa simples, tá? Mas aí eu pergunto pra vocês, quando nós estamos calculando, imagine que o professor falou que mora onde? Cacoal. Cacoal. Vamos dizer que vamos dizer que de São Miguel, é porque é aproximadamente, sempre um valor aproximado. Dá em média 180 quilômetros. 180 quilômetros. Não é isso? Ó, 180 quilômetros. Aí, quanto tempo você acha que eu gasto? Quantas horas você acha que eu gasto pra ir de São Miguel até Cacoal dirigindo? 2 horas. 2 horas, 2 horas. Ótimo. Então, se eu pego 180 e divido por 2, dá quantos? 60? Não, dá 90. Não, é 90. 90. 60 e 120. Dá 90 o quê? 90? Minutos. 90 km por hora. Tá Ah, é. certo? 90 km por hora. Vocês viram que é uma velocidade até boa, né? Até boa. Ótima, porque é isso mais ou menos. Mas eu pergunto pra vocês, será que o tempo todo eu fui a 90 km por hora? Não. Não, não. Não. Teve um momento que eu fui menos que 90 km por hora? Logo, Sim. nós passamos pelas cidades. Não dá pra- Estou. Em quais momentos que eu vou a menos de 90 km por hora? Quando eu passo? Quebra-mola e dentro de Quebra-molas. cidade. Pontes. Lembra que daí vai ser corpo extenso? Lembra que nós explicamos? Pontes. Buraco. Tem muito Buraco. nessa Curvas, né? E também dentro das cidades, que vocês falaram. Parabéns. Semáforo, quando eu chego em Cacoal tem semáforo. É ali, Quando você vai Alvorada. na altura. Alvorada tem semáforo e assim por diante. E quais momentos eu passo de 90 km por hora? Eu vou a mais? Quais momentos? Quando tá na BR diretão, daí você bota 120 e vai embora. Quando eu tô em linha reta, geralmente eu passo de 90, né? Vou até 110, que é o permitido. Quer botar mais fase difícil. 120. Quando eu tenho que ultrapassar algum caminhão, alguma carreta, algum ônibus, né? Aí eu falo bye bye ônibus, né? Em linha reta. Não é isso? Onde é permitido. Viram que interessante? Conseguiram compreender? Hã? Então a velocidade escalar média, pessoal, ela não é a velocidade do automóvel, do móvel. Ela é a velocidade onde você só precisa conhecer o que mesmo? O espaço total, o deslocamento total e o tempo. Tempo. Então vocês viram, pessoal, que eu não falo que eu parei para ir ao banheiro, para tomar água, eu não falo isso, tá vendo? Eu não falo, tá? Eu só pego só o que eu gastei, o tempo total. Quando tem as paradas, e aí o exercício, no Enem às vezes eu até coloquei, eu vou mandar para vocês hoje um exercício bem legal, onde o cara vai furar o pneu do carro, mas não é por querer, entendeu como é que é? E vai parar lá trocando o pneu. Viu que interessante? Viram só? Então ficou claro, né, pessoal? Ficou claro? Sim. Maravilha. Continuando então, isso que vocês vão fazer. Ó, aí eu falei agorinha as unidades de velocidade. Eu falei quilômetros por hora, vocês falaram quilômetros por minuto. Então nós temos no dia a dia, ó, no Sistema Internacional de Unidades, que é o SI. Lembra que o professor explicou aquele dia? Ei, desliga o microfone, só liga na hora de falar. Vai lá, Ana Luísa, Éder, desliga aí. Pronto, aí. Lembra que eu falei do SI aquele dia? Onde o espaço, o comprimento, a distância é em metro e o tempo é em segundo? Então, como a velocidade é o espaço pelo tempo, viu, Gabriel? É o espaço pelo tempo. Então, vai ser no SI metros por... Segundos. Isso. Mas no dia a dia, pessoal, você não tem metros por segundo. Você vai ter quilômetros por hora nas rodovias, quilômetros por minuto, por exemplo, né, numa pista mais curta, né, num movimento curto, tá em quilômetro, ou metros por minuto. Se for a bicicleta também, às vezes você pega metros por minuto e assim por diante, tá? Aí quando você tem um corpo pequeno, um jabuti, o jabuti vai ter que pegar o quê? Qual seria a unidade de velocidade do jabuti? Seria metros por Milímetro. 10 km. Ei, teria que ser milímetros por segundo, não é isso? Do jabuti não pode ser metros por minuto, nem por segundo. Tem que ser milímetros, né, por segundo, que ele é muito lento, né? Tá? Legal, dá pra calcular, né, o Macedo?
Dá para calcular a velocidade do jabuti em milímetros por segundo. Quantos milímetros será que ele desloca em um segundo? Quantos milímetros vocês acham, jabuti? Uns 20? Dois. Não sei. Nada, deve ser uns 2 milímetros só e vai... É o que eu falei. Aí. Tadinho. Fofinho e pesado. O jabuti é fofinho e pesado. Ele não é fofinho, não. Se jogar um daqui na cabeça da gente, já era. Deu me livre. Então vamos lá. Podemos ter, ó, no SI, a unidade de velocidade é o metros por segundo. Mas podemos ter quilômetros por hora, né? Na BR. Centímetros por segundo, por exemplo, o deslocamento de um cachorro, né? Pode ser. Metros por minuto, quilômetros por minuto, milímetros por segundo, nós falamos agora do jabuti, entre outros. Aí, pessoal, no cálculo da física, vocês vão precisar converter. Converter qual? Quilômetros por hora para metros por segundo ou metros por segundo para quilômetros por hora. Vou tomar como exemplo, que eu até vi lá um exercício que eu vou colocar até na avaliação, tomar como exemplo. Por exemplo, a velocidade do som. Vocês sabem me dizer, já ouviram falar quanto que é a velocidade do som? 300 metros por segundo. É 340. 340. Isso, 340 metros por segundo. Mas quanto será que dá em quilômetros por hora? 1224. Caramba, quem que falou isso? O Eric. Eu, professor. Eita, Érico. Você vai pegar 340 e multiplicar por 3,6. Aê, garoto, você é o cara que usa o meu óculos, Éder. Olha, parabéns, Eric. Dá uma olhada aí, ó. Confere. Ó, certinho? Positivo. Aê! Então, é isso que eu quero explicar pra vocês, pessoal. Então, a regra, não precisa nem ficar lendo. O Eric já falou. Então, quando você vai pegar uma velocidade que está em quilômetros por hora, vai passar para metros por segundo, você divide por 3,6. Fala por quê, professor? Porque 1 quilômetro tem 1.000 metros, que está lá no numerador. E 1 hora tem 3.600 segundos, que está no denominador. Quando você simplifica 1.000 por 3.600, dá 1 metro sobre 3,6 segundos. Portanto, quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. E metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Foi o que o Eric fez. Ficou claro essa regrinha? É só essa regrinha, não precisa outra. Ficou claro? Ficou claro? Dá uma olhada Sim, aqui. sim. Dá uma olhada aqui na fórmula. Fala, professor, se eu quiser fazer primeiro o cálculo e depois converter, pode, é bem melhor usar a regrinha. Professor, se eu quiser converter antes, por exemplo, ó, vamos pegar novamente aquele exemplo daquela hora. São Miguel a Alvorada, quantos quilômetros em média? 67. 67. 67 quilômetros. Se eu for passar para metros, dá quantos? 6.700? Não, dá 67. Não. 67 mil. Isso. 67 mil. 1 hora, dá quantos segundos? 3.600. Isso, então eu pego 67 mil, ó, 67 mil, né, aqui, deixa eu colocar 67 mil, ó, e vou dividir por 3.600, ó, aí já vai dar 18,6 aproximado, ó, 18,6 metros por segundo. Então, se você quiser fazer antes, você faz, mas não precisa, você pode dividir, ó, fica olhando, vou pegar 67 dividido por 1 hora. Vendo aqui? Aí vai dar isso. Aí eu divido por 3,6. Olha lá. Beleza? Viu que dá o mesmo valor? Então, tanto faz. Se você for pela regra, eu acho mais fácil pela regra, mas cada um vai ter um jeito depois. O que importa é a regrinha. Fala por quê, professor? Porque o que mais vai aparecer na física, pessoal, é o movimento de automóveis, caminhões, ônibus e tal, em quilômetros e o tempo em hora. Só que daí na hora do SI, no Sistema Nacional, tem que jogar para metro por segundo. Ficou clara a regrinha, meninada? Pode perguntar, professor. Sim, ficou. Tá, eu vou dar outro exemplo. Fala para mim aí, ô Macedo. Macedo, fala para mim. Quantos quilômetros por hora equivale 20 metros por segundo? Fala aí, Macedo. Pega a calculadora. Não pode usar o celular, põe na mochila. Quanto que dá? 20 metros por segundo dá quantos quilômetros por hora? Fala aí, Macedo. Quanto que dá? Quem é Macedo? É a Karina. Ah, tá. A Karina deve estar dormindo, só entrou. Ela tá É, professor.
Ah lá, ó, tá deitado. Acorda, Macedo. Fala aí. Ó, Macedo, olha a regrinha. Olha ali na regrinha e fala 20 metros por segundo dá quantos quilômetros por hora? Fala aí. Faz o cálculo, tem que fazer o cálculo. Ô, Macedo, é a coisa mais fácil do mundo. Fala pra ela, Cauã, como é que você faz? Faz então, Cauã. Tá desconectado aqui. Ah, desculpinha, né? Como é que a minha assessora vai me deixar na mão aí, hein? Pode não? Dá sono. Sono. Eu acordei 6 horas, tô em pé, eu tô inteiro. Tô ligado. Quanto que dá, Cauã? Fala aí, Cauã. Ele é sonso, ele não vai responder não. Fala, Cauã. O que aconteceu? Quanto que dá? Quem quer falar? Fala, Eric. Dá quanto? Ó, 20 metros por segundo. 72 km por hora. Isso, o que que você fez, Eric, pra dar 72 Cara, ele km não por sabe hora? de nada, hein? É, multipliquei 20 por 3,6. Aê, garoto, ó, vocês estão gostando, ó, parabéns, certinho? Vamos lá. Ô, Gabriela, quanto que dá 108 km por hora em metros por segundo? Quê? 108 km por hora, dá quanto em metros por segundo? O que que você vai ter que fazer? Tá escrito ali, ó. Deixa eu ver. Quilômetros por hora. Para Tem metros. que multiplicar. Não, tá escrito lá, não é multiplicar não. Ah, quilômetros por hora divide-se por 3,6. E dá quanto? 30. Aê, lasqueira, hein? É doido, ó. Tá vendo? Parabéns, parabéns. Entenderam, meninada? Estão gostando? Maravilha. Agora vamos continuar. Agora vamos para o último assunto, que é a velocidade escalar instantânea. Qual seria a diferença entre velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea? Quem quer falar para mim? Qual a diferença entre as duas? É porque a instantânea é mais rápido. Não, é que o cara fica em constante velocidade, a mesma velocidade o tempo todo. Ainda não. Né, não é bem assim. O professor vai explicar. Ó, a velocidade escalar média, lembra que eu preciso só do deslocamento e do tempo? Certo? Agora, a velocidade instantânea, pessoal, escalar instantânea, é a velocidade para cada instante bem pequeno. Entendeu agora? Para cada instante bem pequeno. Ele tendendo a zero, praticamente. Vamos pensar, quando você está fazendo uma curva. Estou fazendo uma curva, ó. Imagina eu tô com o meu, né? Você está lá com o pai de vocês, aí o Lucas Martinez fala: papai, cuidado que essa curva é fechada. Faça ela a 60 km por hora. Ah, que nem tá ali o exemplo. Aí vai fazer a curva. Então, para cada instante que você observar lá, cara, que você não vai ficar olhando lá no painel, é perigoso, né? Imagina você tá fazendo o teste, viu, Martinez, com o cronômetro do celular. Para cada instante bem pequeno que você olhar no velocímetro, vai estar a mesma velocidade. Então, essa é a velocidade escalar instantânea. Tá claro? É a velocidade para cada instante bem pequeno. Ficou melhor assim? Então, vamos lá, ó. Esse ciclista aí, tá vendo, ó? Considere um ciclista que percorreu um trecho de uma estrada com velocidade escalar média de 60 km por hora. Então, qual foi a velocidade escalar média dele? 60 km por hora. Isso. Mas será que o tempo todo ele estava a 60 km por hora? Não. Não. Ah! Então, quando eu falo que a velocidade escalar média é 60 km por hora, significa que em uma hora ele deslocou 60 km. Certo? Entretanto, essa afirmação não garante que a velocidade tenha permanecido a mesma em todos os instantes. Lembra o que o professor falou? Não vai garantir. Isso é a escalar média. Então, para mais detalhes sobre a velocidade, seria necessário reduzir o máximo possível o intervalo de tempo ΔT. Ou seja, pessoal, tomando um intervalo de tempo bem pequeno. Porque se ele pegou 60 km em uma hora, a velocidade escalar média é 60 km por hora. Agora, se a gente trouxesse esse tempo de uma hora para 10 minutos, trouxesse esse 10 minutos para 1 minuto, trouxesse esse 1 minuto para 1 segundo. Então, esse 1 segundo é um intervalo de tempo grande ou pequeno? Pequeno? Pequeno. Muito bem, um intervalo de tempo bem pequeno. Então, esse raciocínio nos leva à determinação da velocidade escalar em cada instante. Ou seja, essa é a velocidade escalar instantânea. Então, a velocidade escalar instantânea
Vamos entender assim que é a velocidade escalar para cada instante, para um intervalo de tempo bem pequeno. Ficou claro? Hã? Ficou. Ah, muito bem. Sempre quando o professor tira, porque ele viu um errinho, como tá ao vivo, aí eu corrijo o errinho, ó, que maravilha. Aí fica fofinho, ó, depois. Olha que fofinho. Então, vamos lá. Então, no dia a Ô, dia... professor, Fala. eu fiz 2 figurinhas suas, uma escrito que fofinha, outra... Arrepiei. Faz lá. Faz. Brincadeira, né? Então, vamos lá. Por exemplo, vamos pegar na Fórmula 1, Gabriela. Olha que interessante na Fórmula 1, né? Viu? Na Fórmula 1. Engraçado que eu falo os nomes que aparecem pra mim, mas conforme vocês estão conversando, vai aparecendo outros nomes, viu, Minato? Então, todos vocês, quer ver? Deixa eu falar o nome que eu não falei hoje. Vamos falar aqui. Cadê o Rafael? Rafael, cadê você? Tem aqui a Rafaela. Olha lá, a Rafaela tá ali. Nix. Esse Nix Santos Vieira. Quem que é o Nix? Qual é o nome do Nix? É a Nicole, eu acho. Ah, é a Nicole. Nicole, hoje você não atrasou. E a atrasadinha? Qual é o nome dela? É Anne. Ela tá aqui? Anne Carolina. Não. Ah, não tá. Atrasou mais ainda, eu entendo. Então vamos lá, vamos pensar na Fórmula 1. Na Fórmula 1, não é isso? Na Fórmula 1 você sabe que ali, no final, isso que é legal vocês começarem a observar. Ele coloca, pessoal, por exemplo lá, cada volta, vamos colocar cada volta dá 4 km e 800 metros. 4 km e 800 metros, ou 4,8 km, entendeu? E aí, ele fala assim que lá no final ele vai ter uma velocidade média, por exemplo, uma velocidade média de 250 km por hora. Mas vocês sabem que quando eles pegam em linha reta, eles vão a 350. Quando chega nas curvas, eles passam as curvas às vezes a 60 km por hora. Então, agora se ele pegar, analisar o deslocamento da Fórmula 1 de uma volta, para cada ponto ele vai ter velocidade diferente. Então, cada velocidade que ele teve em cada ponto da curva ou da pista vai ser a velocidade escalar instantânea. Pode perguntar, Cauã, Sr. Dog, fala aí. Pode ir no banheiro, professor? Não, tá acabando agora não, lembra? Eu pedi pra vocês irem aquela hora. Tá? Ô, professor, você sabe se tem aula à tarde? É a professora que falou as orientações lá, tá? Tem que ver as orientações lá no grupão de vocês, tá bom? Certo? Mas vai ser tudo normal. Tá? É com eles lá. Só ler lá. A minha... Vai ter tudo no aula pra nós fazer. A minha é ao vivo e a cores. Uhul! Tá? Beleza? Então ficou claro o que é velocidade escalar instantânea, meninada? Ficou! Vamos ver aqui, ó. Olha que fofinho isso aqui, ó. Quando consideramos a variação da posição escalar em um intervalo de tempo que tende a um valor muito pequeno, o valor da velocidade escalar média se aproxima do valor da velocidade escalar instantânea. Por que o professor escreveu isso? Porque depois, Sr. Dog, eu vou explicar sobre o movimento uniforme, né? Na prática, é difícil você ter um movimento, uma velocidade escalar média aproximando da velocidade escalar instantânea. É mais, na prática, você ter velocidade escalar instantânea. Mas quando os valores se aproximam, né? Quando o intervalo de tempo é bem pequeno, as duas se aproximam. Se a gente olhar nessa foto aí, nessa imagem, imagine que é o painel do carro do pai da... Deixa eu ver, o pai de quem? Da Karine, professor. Da Karina, da Macedo. Aí, Macedo, ó. Vamos ver se ela acorda agora, ó. Olha lá, Macedo. Macedo, que velocidade você está olhando ali? Fala aí. No poteirinho. Tá marcando que velocidade? É 80. 80. Tá vendo? Mas significa... Será que vai ficar sempre 80? Vai não. Vai não. Vai não. Qual seria a chance dessa velocidade ficar 80 km por hora durante 10 segundos? Qual seria a chance? 10%! Não, não. Qual seria a chance da velocidade ficar 80 km por hora no intervalo? Ou melhor, vou perguntar diferente. Quais seriam as condições para que a velocidade permanecesse 80 km por hora durante 10 segundos? Quais seriam as condições? Em uma curva, professor. Numa curva? Não. Numa reta. Numa reta. Aí, numa reta. Numa curva é difícil. Ultrapassagem. Numa ultrapassagem em linha reta, não é isso? Numa reta. Muito bem. Que é o assunto que eu vou explicar depois sobre o movimento retilíneo uniforme. Gostaram que é interessante? Então ali, ó, tá 80. Mas às vezes num piscar de olhos pode vir para quanto? Para 60, 70, 90, 100, tá? Certinho? Então, olha o contexto de velocidade escalar instantânea para vocês verem. Pode ser igual à média? Pode, desde que seja, né, tá numa reta. Tudo bem?
Certinho? Pode acontecer. Ficou claro? Lá no piloto automático. Fala pra mim. Pra que serve lá o piloto automático no automóvel? Pra andar em uma velocidade constante. Isso. E consegue o piloto automático o tempo todo? Não! Apenas em? Não. Linha reta. Isso. Tanto Linha é que, reta. tá vendo que legal, pessoal? Então quando você aciona, viu, Gabriela, o piloto automático, então é numa linha reta. Pelo momento que você pisou no freio já, né, vai desacionar, dizendo assim, essa palavra aí, tá? Vai cessar o piloto automático. Fechou? Viu que interessante? Né? Aham. Muito bem. E aí depois nós vamos falar o conceito de movimento uniforme, que não tem aceleração, para depois eu entrar lá na aceleração. Depois que eu vou falar. Pode ver que em nenhum momento o professor está falando em aceleração. Tá claro? Só depois. Primeiro eu vou explicar o movimento uniforme, depois eu explico o movimento variado. Fechou, Bernardo? Tranquilo? Certo? Fechou. Então vamos resumir aqui para a gente fechar nossa aulinha, viu que maravilha? O que vocês entenderam que é a velocidade escalar média? É a velocidade média. Mas o que significa? Como é que eu faço para calcular? Qual é o significado dela? Divide por 3,6. Não, ainda não é essa a pergunta. Ainda não é essa. Você pega. Calma lá, você pega o ponto de origem menos o ponto final. Aí eu acho o deslocamento. E depois? Divide por Pega 3,6. Não, ainda Não, não. Paulo. Ainda não. A velocidade escalar média eu tenho que ter o deslocamento e o intervalo de tempo. Ó, agora eu vou levar para a área da agricultura, viu, Gabriel? Sempre eu valorizo o curso de vocês na física. Por isso que vocês já têm que aprender física voltado para agricultura. Fala para mim. Pois é, na agricultura, quando que vocês iam utilizar o conceito de velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea na agricultura? Pelas máquinas? Pelas máquinas, muito bem. Por exemplo, na semeadeira. Sabia que é interessante? O que o cara tem que colocar lá? Você sabe que é tudo mecanizado, é tudo informatizado, tá vendo? Que top! Então lá, por exemplo, quando o professor falou na semeadeira, como é que ele vai ter que fazer lá na semeadeira? Ele vai ter que andar na velocidade média pra plantando. Isso, vai ter que imprimir uma velocidade, onde essa velocidade escalar média, ela vai ter que ser sempre ali uniforme, né? Depois nós vamos falar do movimento uniforme. Onde mais? Gostei, onde mais? Fala mais, vai um pouquinho mais além. Imagina, Gabriela, que seu pai é produtor de cacau. Aí ele vendeu cacau lá pra Bahia, lembra? Oxente, bichinho, lá pra Bahia, lá, e vendeu cacau, e aí o cara lá, o comprador, vai ter que vir buscar esse cacau. Vendeu 5 toneladas. Não, vamos colocar para mais. 10 toneladas de cacau lá pra Bahia. Entendeu? 10 toneladas. 10 toneladas. E aí o cara vai vir buscar. Aí o que ele vai utilizar para vir buscar esse cacau? Um caminhão. Um caminhão. caminhão. Uma carreta, não é isso? Aí. E Isso. o que ele vai fazer? O que ele vai cobrar para vir buscar o cacau? Eu cobrava uns 200 reais. Não, vai cobrar o frete, não vai? Aham. Primeiramente, para eles vir aqui em São Miguel buscar, vai passar aqui bem no 82, aqui onde eu moro, vai passar a carreta aqui. Imagina que vocês moram bem para frente ali, vai buscar a carreta, tá lá no secador e tudo, né? E aí o que ele vai ter que olhar? Pelo GPS vai monitorar o percurso, a distância e tal, e vai fazer uma média do percurso com o tempo. E aí vai ter uma velocidade escalar média, sabe por quê? Para ele falar o preço que vai ficar o frete. A gente chama de logística. Você já viu escrito nas carretas? Transportes e logística. Já viram escrito? Já. O que é a logística? Exatamente ver o melhor percurso para chegar até aqui. Eles vão ver pelo GPS. Viu que interessante? Então vai ter um valor do frete. Se for muito difícil, vai ser outro valor. Eles vão cobrar de acordo com o percurso. Sabia que é assim? Viu que interessante? Então na área de vocês, tá? Ficou claro?
Aí, vamos lá. Continuando resumindo. Na conversão de velocidade, qual que nós vamos mais utilizar? Quilômetros por hora aí. Metros por segundo. Isso. De vez em quando, vocês vão precisar converter também centímetros por segundo para quilômetros por hora, tá? Mas daí é outro conceito que eu explico lá no exercício. É um pouquinho mais difícil, tá? Certinho? Tá? Vai ter tarefa? Oi? Vai ter tarefa? Opa, hoje, depois do almoço, eu vou mandar a tarefinha pra vocês. Tudo isso aqui. Professor, Isso não, vai ser esse conteúdo sobre negócio escalar que vai cair na prova? É, todos esses slides aqui. Aham, esse capítulo. Beleza? Tá? Vamos lá. Ô, Eric. Tá gravado sim. Tá gravando aqui. Ô, Eric, uma pergunta pra você. Você falou da velocidade do som, certo? 340 Sim. metros por segundo, que vai dar 1.224 km por hora. Como que chama um móvel que viaja acima da velocidade do som? Supersônico. Ah, isso, muito bem. Qual seria o tipo de avião que é considerado supersônico? Ixi, professor, eu não entendo muito de avião não, mas... Pior que sou. O professor fala, são os caça. Um F-22 Ultra. Tá? Não tem aquele filme, o Top Gun, Maverick? Aham. Aqueles lá, tá? Beleza? Certo? Mas o dele é um F-16. É, mas assim, vocês sabiam que lá eles colocam até 10 Mach? Cada velocidade do som é chamada de Mach, ou Mach, tá? Beleza? É Mach 10, que é mais de 10 mil km por hora. Cadê o Pedro? O Pedro vai entender, né? Aí você pode usar na linguagem Mach ou Mach, não tem problema, tá certo? Então é o Mach, muito bem. Então, McLanche feliz? cada Mach, pessoal, o Mach equivale a uma velocidade do som, beleza? Tá? Pra vocês poderem ficar bem informados. Chique? Tá? Então, em supersônico. Tá bom? Mas lá é mais ficção, tá? Porque eu acho que na prática não atinge 10 Mach não, porque estouraria até os nossos tímpanos tudo, tá bom? A pressão, tá? É só lá, tá bom? Mais ficção. Ficou claro então essa parte aqui? Ficou claro o que é velocidade? O que significa velocidade instantânea? Escalar instantânea? Uma velocidade. É a velocidade durante instantes. Isso, para um intervalo de tempo bem... Curto. Bem curto, aí, muito bem. Tô gostando, tá? Um intervalo de tempo bem curto. Né? Muito bem. Mais alguma pergunta? Hã? Show? Ô, professor, você já sabe a data da sua prova? Não, ainda não. Vou falar depois, tá? Ei, meninada, ó, então valeu. Foi um prazer estar com vocês. Depois eu mando a gravação, tá? Quando eu colocar nas plataformas digitais. Abraço. Tudo de Valeu, bom. professor. Valeu. Alô. Valeu. Show. Valeu, até amanhã. Show. Até amanhã. Professor. Nossa, já acabou a aula? Já acabou. Até amanhã, porque amanhã é feriado, não é? Professor, e a chamada? Oi? Já fiz. É a chamada. Já fiz, que eu tenho o relatório, tá? Já fiz. Aparece pra mim aqui, tá bom? Valeu. Tchau. Tchau. Tudo de bom.